Olá, meus amigos, estamos de volta depois de um grande período de intervalo, de hiato aí, entre um podcast e outro. Vamos gravando aqui um podcast Baú dos Nerds para o canal Meu Refúgio Nerd. Então, antes de a gente começar, a gente já pede para vocês seguirem a gente lá, youtube.com/Meu Refúgio Nerd, também na Twitch, twitch.tv tv.tv/Meu Refúgio Nerd. É só procurar, cara, @Meu Refúgio Nerd em todas as redes sociais e plataformas de vídeo, beleza? É isso. Nós também estamos aí em todas as plataformas conhecidas aí de streaming de áudio. Então você pode ouvir esse podcast no Spotify, no Deezer e assim por diante. Eu escolhi aqui alguns temas para a gente falar. Não devo fazer um podcast muito demorado, porque vai acabar virando um monólogo. Estou fazendo um podcast sozinho por enquanto e ainda não temos uma equipe, né, uma galera para fazer aí um bate-papo dos podcasts que a gente já conhece. Então, mas temos feito um esforcinho para gerar um conteúdo de qualidade aqui pro canal. Os outros podcasts tiveram um desempenho muito bom, não tanto no YouTube, porque a gente adaptou para o YouTube, né, mas não divulgou tanto, mas lá no Podomatic, e tem lá as estatísticas da categoria em que a gente está do nosso podcast, e está sendo bem legal esse desempenho no ranking, né, dos podcasts. Lembrando que tá misturado, tem gringo, tem nacional, podcast nacional, então tá sendo bem interessante esse desempenho dos podcasts que a gente posta aí na plataforma. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá, porque tem um limite de hospedagem, então vamos ver como que a gente vai continuar gravando os podcasts do canal, tá certo? Então, qual é o tema aqui? Polêmicas e também despedidas de grandes atores em abril de 2022. Está sendo um ano meio histórico para várias áreas, vários acontecimentos aí que merecem atenção. E hoje a gente vai fazer um podcast mais light, falar menos de situações críticas e estressantes que nós mencionamos, né, tratamos em outro podcast. Não vale a pena ficar muito no assunto. Mas aí tem engajamento, você tem um alcance maior, tem uma repercussão maior, mas é ruim, assim, para mim pelo menos, que eu faço isso mais para entreter vocês e para também uma forma quase que de uma terapia para mim também, ter um lado de hobby, um lado de produção de conteúdo, de você estar ativo produzindo coisas, né? Então, eu não gosto muito de, por exemplo, de ficar muito, né, nesse assunto, num assunto que me estressa o público também. Então é importante variar. E eu tenho feito isso também lá nas lives. Vocês viram bastante Brawl Stars, mas quem acompanha a Twitch viu até mais jogos que a gente já fez stream de vídeo desses jogos, né? E por que eu faço bastante? Só para fazer uma introdução rapidinha aí, uma explicação rápida sobre Brawl Stars. Brawl Stars foi o jogo que permitiu com que eu tivesse um convite, recebesse o convite para affiliate da Twitch TV. Então, cara, assim, não dá para eu simplesmente abandonar o público que se juntou, que gostou, né, que pede, que interage. Então não dá para eu simplesmente parar de fazer as lives de Brawl Stars. Mas fazendo lives constantes de Brawl Stars cansa, tanto a mim quanto ao público mais antigo, que é o público que não necessariamente joga Brawl Stars.
Então a galera que já está comigo há bastante tempo e que vê os meus tutoriais, vê as minhas videoaulas. Quando eu estou ao vivo, uma outra pessoa fica, né, do público antigo. E a garotada curte muito Brawl Stars. Então é inevitável que vocês me vejam transmitindo para essa garotada. É um público muito mais jovem. Não é exatamente o público do meu canal, mas é um público que aprecia o jogo, né, Brawl Stars. E essa interação, né, fazer amizadezinha e tal. Ali eu só entro nesse jogo, inclusive ao vivo, para interagir com os seguidores, os espectadores e sei lá, a galera que curte Brawl Stars. Então, tem sido legal, é um jogo livre, né, para todas as idades, então é legal, só tem que ter aquele cuidado especial com o chat, porque entra adulto também, e aí às vezes nem adulto, mas solta palavras impróprias, expressões e ideias impróprias para aquele tipo de conteúdo. Então tem que ficar olhando ali. O chato desse é isso. Eu ficar tendo que moderar eu sozinho praticamente o chat, tanto na Twitch como no YouTube, por causa disso, né? Porque pode ter criança assistindo, pode ter adulto acompanhando, o responsável por essa criança aí também assistindo. Então as palavras são, como eu posso dizer, medidas, né? A gente vai falar sobre alguns assuntos superficialmente, mas calcular que palavras utilizar e também no chat não permitir qualquer tipo de abuso no chat, tá? Então já aconteceu spam, já aconteceu o cara mandar mensagem absurda várias vezes. Então a gente faz o quê? Esse tipo de pessoa tem que ser banida e é banida do chat, tá? Então o assunto é esse. O assunto principal desse podcast são acontecimentos relacionados a atores, tá? que ficaram na mídia em abril e são coisas importantes para a gente abordar, tá? Então eu vou começar falando brevemente, tá? Não vou me aprofundar na polêmica, se que está certo, que está errado, ou que deveria ter sido feito. Pô, já está feito, não tem que mudar, né? Inclusive já tem ações de todas as partes sobre o que foi que aconteceu, né? Então teve a cerimônia do Oscar, que foi histórica, e não foi histórica por causa da questão do Will Smith e do Chris Rock. Foi a questão da premiação em si, né? de pessoas negras, e a gente sabe qual a dificuldade da academia premiar mais pessoas negras, asiáticas, toda essa questão que envolve como é a sociedade, né? No caso, a nossa tem isso, mas como é a sociedade americana, e acaba se refletindo na premiação do Oscar. Eu achei interessante que não falaram tanto do Denzel Washington entregando prêmio, do Samuel L. Jackson e do próprio Will Smith, sobre o trabalho que ele fez, a importância do filme e também de ter tanta gente talentosa, né, que deveria receber mais prêmios, mas a academia privilegia certas pessoas, né? É chato, mas a gente precisa falar, é a realidade. Você vai pegar lá estatisticamente e vai descobrir como é gritante a diferença, o tratamento é diferente, e só ver também o tipo de ação que eles tomaram com relação à situação do Will Smith com o nosso bravo Chris Brown, que aparentemente só puniu um lado. Então o cara que causou constrangimento aos convidados aparentemente passou batido, né? E a punição foi totalmente desproporcional. Ele ficar 10 anos fora da premiação, ele vai tipo assim, ó, você só volta aqui quando tiver idoso, né? Não queremos você aqui.
Nós não queremos você aqui por causa de uma coisa que aconteceu de forma isolada. E ele pediu desculpas, aparentemente não teve BO, nada disso. Não vi se o Chris Rock, né, se ele pediu desculpas, não vi isso oficialmente, eu vi plaquinhas, pessoas compartilhando plaquinha, mas não era nem site oficial, nem página oficial do cara, então, assim, eu particularmente não vi, e eu também não vi uma punição exemplar por parte da academia a esse indivíduo que ultrapassou todos os limites, né? Ele também foi rude, grosseiro e demonstrou um comportamento inapropriado para uma cerimônia como essa. Aí você pensa, pô, mas então os dois erraram, mas eu não vou entrar aqui na situação porque tem contexto, entendeu? Tem toda uma história, né, que não é de um ano, de um acontecimento, é de anos. E teve muita gente se aproveitando desse assunto para humilhar, esculachar. Não que o cara valeu, o cara de repente tem 1 milhão de mensagens em português, as pessoas aproveitando a polêmica, não vai interferir em nada no que acontece lá nos Estados Unidos. As decisões que a academia poderia tomar, e também não influencia a vida de nenhum deles ali. Vocês dizem, eu sou a favor, eu sou contra, fulano é isso, fulano é aquilo, poxa. E teve um certo podcast que ficou convidando pessoas para falar mal do Smith, pseudo-comediante, né? Que seriam autoridades, então, assim, aquela história, né, do lugar de fala, né? Que é uma bobagem também. O cara, quer dizer, o cara comediante, ele vai falar, então, eu como comediante, eu acho isso, mas desconsideraram toda a questão de contexto e outras situações, né? A gente sabe que tem pessoas que cometeram falhas gravíssimas, crimes mesmo, e continuam se sentando lá junto com os demais nas cerimônias do Oscar. O que pegou aí, cara, porque a academia deveria se posicionar também com relação a esses atores, simplesmente atores, produtores, diretores, simplesmente não convidando essas pessoas, mas continuam convidando. Meio bizarro, mas como aconteceu em um evento ao vivo transmitido para o mundo todo dentro da academia, porque essas pessoas fizeram muitas coisas no dia a dia na vida delas, né? E não, mas esses dois fizeram dentro de um evento deles e tal, então precisava de uma resposta deles como uma instituição, sei lá, e tinha que se pronunciar e tomar uma providência. Eu acho que os dois poderiam ter recebido uma nota de repúdio, sei lá, multa se for o caso, não sei como é que funciona lá, e pode ser uma suspensão, ano que vem vocês não podem estar na festa. Beleza, não, pode chegar, não, vamos fazer assim, não quero você aqui. 10 anos banido, né, da festa. Isso não quer dizer que o cara não vai ser indicado, isso não quer dizer que o cara não vai ser premiado, né, não vai ter o trabalho dele reconhecido, porque ele vai continuar trabalhando, né, e outras pessoas continuaram com ele. Ele pediu desculpa, essa coisa toda. Teve projeto que foi pausado, mas eu não vi assim rescisões, nada disso. Eu acho que vai continuar. E mesmo que não ganhe prêmios pela academia, que dá o Oscar, né? Ele tem prêmio na França, tem prêmios em vários lugares do mundo. E ele, claro que vai ser lembrado se ele fizer um trabalho excepcional como já fez, e não à toa recebeu o Oscar. E eu acho que o efeito dele é mais assim, uma tentativa de apagar o cara, né? De um apagamento de uma figura negra importante, um ator que tem um impacto nos jovens. Ele menciona isso na nota dele, que ele pede desculpas. O histórico dele mostra isso. Realmente a gente não tem um histórico ruim dele,
né? Ele prega o amor, essa coisa toda, família, e então ele não tem esse histórico, né? Ele pediu desculpa, né? O cara, sei lá o que ele fez e tal. Enfim, eu acho que o que ficou de muito sério, muito grave e desproporcional foi justamente o fato de ele ter sido banido da festa, né? Do Oscar por 10 anos. É muito surreal, cara. É muito surreal. Eu não sei, sinceramente, se eles teriam tido a mesma energia, teriam feito a mesma coisa com outros atores brancos, né? Eu não sei, de repente estou exagerando aqui nessa questão, mas incomoda bastante. É um cara importante. A gente sabe que lá é minoria, eles recebem menos reconhecimento, essa coisa toda. Então é estranho você simplesmente dizer, ó, não quero você aqui, você só volta quando tiver velhinho. Tá certo? Isso aí foi demais, foi de lascar. Eu acho que dá tempo de eles mudarem essa decisão. Talvez eles esperem a poeira baixar. De repente vai passar 1 ano, 2 anos, eles vão chamar o cara de novo. Aí eles vão mudar alguma coisa aí. Mas de qualquer maneira, eu acho que não dá para você simplesmente apagar o trabalho que ele fez ao longo das décadas, todos os trabalhos importantes. O indivíduo, o ator, ele vai ser lembrado, mesmo que pessoas, um grupo de elite, né, de pessoas brancas, decidam, né, não, aqui não sei o que, não vamos dar destaque mais para ele. Enfim, o cara não precisa disso também, né? Então, de qualquer maneira, o trabalho vai sempre ser lembrado. Os próximos trabalhos ele também vai ser lembrado, vai ser reconhecido. Talvez não pelo Oscar, mas pelo que eu entendi, ele pode receber o Oscar, só não poderá estar na festa. Você vai ser nomeado, eventualmente ele vai ganhar, e ele só não vai poder pisar lá. É como se fosse um persona não grata, né? Surreal isso, né, cara? Surreal, porque envolveu uma piada de mau gosto. Alguém vai dizer, mas ele não sabia, pô. Tá, poderia ser outra pessoa, poderia ter alguém ali. Quando o cara faz essas brincadeiras, ele tem que pensar que ele pode estar mexendo com a autoestima de outra pessoa. Pode estar humilhando uma pessoa no público dela. Enfim, eu não gosto desse tipo de abordagem. Tem piada absurda, fazer piada de tudo, piada de presidente, não sei o quê. A gente sabe que pode, mas quando você faz uma coisa que humilha, que desgasta, assim, que rebaixa, ou, sei lá, que causa um problema assim, de emocional na pessoa, eu acho que perdeu completamente o propósito da piada, da brincadeira ali, passou da brincadeira. Né? A gente viu que passou pelo que aconteceu, mas eu acho que a punição foi totalmente desproporcional, tá? E acho que esse assunto só incomoda, né? Por a forma de lidar que é diferente, eu trataria esse assunto de forma um pouco diferente. Se eu tivesse poder de decisão numa instituição como essa aí, talvez eu não tivesse sido tão drástico com uma pessoa que nesse meio ela é importante, né? E não tem um histórico como esse. Porque é isso, é como eu falei antes, como aconteceu dentro de um evento deles e que estava sendo transmitido no mundo todo, aí eles se sentiram na obrigação de dar uma resposta. Só que a resposta foi tipo, você podia dar um tapa, você deu uma voadora, né? Você deu um fatality, né? Enfim, aqui, gente, eu vou aproveitar que já que a gente está falando de Will Smith, eu, na verdade, ia falar sobre ele no final, né? Mas tudo bem, acho que está mais fresco na memória de muita gente aí.
ele começa assim a ficar conhecido mundialmente com um Maluco no Pedaço. Na verdade é um sucesso mais nos Estados Unidos, depois é exportado e tal, mas bem depois que começa a aparecer pra gente aqui. E assim, ganhou o mundo e foi assim a explosão no mundo todo de sucesso desse cara a partir do Independence Day, né, que foi um filme que ganhou vários prêmios, muito importante esse filme. Foi meio que um divisor, assim. Ainda você consegue assistir, não está tão datado. Você olha para aquilo tudo, você vê a importância da interpretação dos atores. O tempo passa e você vai ver, você consegue voltar nesses filmes, eles não parecem velhos nem nada. E também visualmente ele ficou tão bom que você consegue assistir em pleno 2022, né? E outros filmes que ele fez também mais voltados, alguns mais voltados para comédia, como o caso aí do MIB, do Bad Boys, né? Marcaram uma geração, também com bons atores, no caso aí, principalmente do Men in Black, né? E depois ele fez outros que também ganharam bastante destaque, como Eu, Robô, Eu Sou a Lenda, vale a pena ver esse aí também. Hancock, que dividiu opiniões, né, sobre se é bom ou não. Enfim, assim, não sei se seria um filme pipoca, não sei, mas é um filme que ganhou bastante destaque. E outros que saíram um pouco aí da bobeira, né? O próprio Eu Sou a Lenda já sai também, mas tem até esses filmes que eu selecionei do Will Smith, porque a carreira dele é muito longa, então eu peguei os filmes que tiveram mais repercussão, né? No caso aí, The Hit, Conselheiro Amoroso, realmente é um filme muito bom, é um filme, eu não sei se seria um filme estilo Sessão da Tarde, mas é um filme bem agradável, também faz pensar um pouco sobre essas questões do relacionamento, como um trata o outro, o que é flerte, o que não é, como que se deve abordar, tem pessoas tímidas, e aí como é que fica, enfim. E tem pessoas que ajudam outras, não sei, com dicas, essas dicas são válidas, tem machismo incluído ali, ou, enfim, é interessante. Esse filme é bem legal, bem leve, tem uma veia de comédia também. É como se fosse uma comédia romântica, né, digamos assim. É bem interessante. The Hit, Conselheiro Amoroso, tem várias. É como se fossem pensamentos do que funciona, do que é condição, né? É uma bobeirinha, mas acho que vale a pena conhecer quem não viu, né? The Hit, o Conselheiro Amoroso, que rodou o mundo aí. 7 Vidas, muito bom, é bem, assim, é dramático, né? É um filme também que faz pensar bastante, é um filme que surpreende algumas pessoas. Que a gente pode ver esses filmes que eu mencionei, você consegue ver o trabalho dele como ator, não só como comediante, como o cara da piada, né? E ele trabalhou muito bem nesses filmes, né? Do The Hit, do Sua Lenda, do 7 Vidas, cara. Para muitos é até um filme até meio pesado, né? Você tem que assistir assim com... Às vezes eu vou assistir uma coisa que reflete bastante a vida, né? A realidade. Enfim, é pesado, é dramático e muito bem interpretado, muito bem feito, emociona também. 7 Vidas é bem interessante. E o outro filme que ele fez, que também teve bastante repercussão, e eu não sei se ele chegou a ser indicado, acho que chegou a ser indicado a premiações, que é A Procura da Felicidade. Se eu não me engano, esse aí é baseado em fatos reais e conta a história aí do cara que perde tudo, né? E
luta para dar o melhor pro filho dele, passa muito aperto junto com o filho dele. A esposa, aparentemente, né? Isso aí é uma versão também, é a versão que o cara contou dos fatos e virou filme, enfim. A esposa abandonou e o cara acredita, né, e dá a volta por cima. Assim, eu tô resumindo sem tentar dar spoilers, sem tentar não dar spoilers. Pra quem não viu, A Procura da Felicidade é emocionante, é baseado em fatos reais e mostra muito da qualidade do ator. Então, eu acho que assim fechou a questão do assunto Will Smith sobre essa polêmica. Eu procurei não me aprofundar muito na questão para quem está certo, quem está errado. Ele mesmo falou que não é a favor da violência, no pedido de desculpas dele, que se cedeu e que não é a linha de modo de vida dele, não é o histórico dele mostra isso, etc e tal. Eu acho que ele vai continuar em destaque nos filmes dele. Eles devem ter dado uma pausa, mas ele tem muito crédito, então daqui a pouco ele passa a ser chamado novamente. Estava pendente aí que ele faria, né? E também eventualmente ele vai continuar ganhando prêmio, vai ser nomeado, né? Vai ser indicado, né? E é isso. Eu acho que o Will Smith é um cara que marcou uma galera, né, várias gerações aí, e ele continua marcando. Acho que começa nessa coisa do rap, né, que ele é do rap, né, ele tem lá as músicas dele também. Na época que ele estava fazendo Fresh Prince of Bel-Air, ele também tinha essa coisa, se não me engano, o companheiro dele na série, no seriado, ele também acho que era DJ. Vocês corrijam aí onde puderem aí ou no YouTube, quando se estiver no YouTube, ou no Twitter, comenta lá também. Então era interessante isso, ele começou no movimento hip hop, do rap, e que tem a figura do MC, do rapper, do DJ, e foi para as artes cênicas e tal, e é uma carreira de sucesso. E eles estão tentando apagar, fazer um apagamento dele também. Mas é isso, esse cara é fera, né? Então acho que tá com crédito e daqui a pouco esse assunto aí é superado também. E que mais que aconteceu em abril, cara, além dessa confusão enorme que fizeram, muita gente se aproveitando para falar absurdo do cara, né? Foi a saída de cena, né? No caso do Smith, estão forçando a saída de cena. Esses dois caras que eu vou falar agora são caras que marcaram demais, tanto com série como filmes, né? E são caras fantásticos. Tem uma questão polêmica também sobre se o cara é um bom ator mesmo, se ele fez muita coisa da mesma, por exemplo, só de ação, enfim, o cara tinha dito que não ia fazer mais filmes de guerra, de violência, acabou fazendo. Então eu vou começar aqui com a Bruce Willis, meus amigos. Bruce Willis é um ator, inclusive o dublador oficial dele faleceu antes, tem uns anos aí. A voz marcante, você lembra sempre dele, você vai lembrar dessa voz desse cara. Acho que vai demorar um pouco para algumas pessoas se acostumarem. Já saíram outros filmes depois disso, mas não é a mesma coisa. Ainda falando sobre dublagem, a dublagem do Bruce Willis, que é o Newton da Mata, o cara espetacular, fez o Lion, fez o próprio Bruce Willis e fez um monte de outros personagens e atores. Muito, muito interessante o trabalho desse cara. Infelizmente ele nos deixou. Ele foi considerado inclusive o maior dublador, né, que tinha no Brasil. E para mim, depois dele, seria a Miriam Fisher, que fez aquela personagem, fez a menininha do Cavalo de Fogo,
fez a Botan, né? Fez a Lilica, olha, fez a Angelina Jolie, enfim. Eu tô entrando em dublagem ainda mais para falar um pouco do Bruce Willis, porque não tem como falar do Bruce Willis e não falar desse dublador fera, fantástico, infelizmente, não sei. E ele anunciou, a família dele, na verdade, anunciou a aposentadoria dele como ator por um quadro de afasia. Ou seja, a gente não sabe, a família não abriu isso, pelo que eu pude ler, se foi uma questão de o que causou o quadro de afasia nele, se foi um AVC. Então isso deixou deixou o ator incapacitado para poder atuar. Ele fazia muito mais assim filmes de ação, apesar da idade ele fazia alguns filmes assim. E eu imagino que tenha limitado na fala e nos movimentos. De repente ele não vai conseguir gesticular ou pegar coisas, a gente não sabe exatamente como ele está, mas o quadro de afasia, depois vocês podem pesquisar, tem a ver com isso, né? É um quadro incapacitante, né? Então para ele ter decidido se aposentar, ele viu que ele não conseguiria atuar da melhor forma como ele gostaria. De repente está limitado na fala, a gente não sabe como ele está, né? Ele simplesmente por questões de saúde, né? Está numa situação bem complicada e ele preferiu sair de cena. Quem anunciou isso para a família dele, dizendo que ele está nessa situação aí. E eu vou lembrar aqui com vocês alguns dos filmes e séries que assim marcaram. Quem é mais antigo aí vai se lembrar da série A Gata e o Rato, muito interessante, fez bastante sucesso aqui no Brasil, inclusive trouxeram para cá. Duro de Matar, aí também O Quinto Elemento, bem legal também. Armagedon, já entra esse um filme meio fantástico, né? Muito bem feito também, é um filme que marcou também muito na época, até o tema, né, do filme, né? A música, o tema do filme, bem legal. O Sexto Sentido, que tem até memes que rolam desse filme aí, então marcou muito a carreira dele também, como ator dramático, né? Ficar assim, não, pô, o cara só faz filme de ação, caramba, esse cara aí, pô, o talento dele é duvidoso, né? Muita gente ficava nessa, né? Porque, pô, o cara só faz filme de ação, de guerra, de violência, pô, aí ele teve vários filmes muito bons, dramáticos, filmes interessantes também. E ele teve participação em Friends também, temporada 6. Teve uma participação interessante, meio doida no Friends, tá? E também, cara, naquela trilogia que na época, acho que na época, cara, ninguém sabia que era trilogia. Tipo assim, o cara abriu que era uma trilogia depois que a trilogia tava no meio, no final, sei lá. Isso eu acho que confundiu a galera. Não sei se ele falou antes. Pra mim ele não falou, ninguém falou que era uma trilogia. Mas é quando ficou claro que era uma trilogia, aí deu para entender um pouco a história. Com bons atores, os filmes todos com bons atores. E no caso, Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Cara, Fragmentado é fantástico. Até teve gente falando que poderia ter sido explorado melhor essa condição, quando teve o enfrentamento e tal. Assim, a coisa de, pô, ele tem vários caras dentro dele mesmo, maluco. Não é o mesmo ator, mas assim, eu estou só dando uma pincelada aqui, que essa série, essa trilogia é muito importante e ele está presente nessa trilogia e atuando muito bem também. Eu acho que fecha, né, que são os trabalhos que eu me lembro assim, mais recentes, e tem outros. Eu não curto muito assim, essas
sei lá, é muito filme de ação, aí fica assim, parece assim uma sequência para não estar parado, ganhar cachê. Eu não sei se é isso não, porque o cara já tá mais do que rico, né? Mas a questão aí é que às vezes acaba virando filme B, ou filme de sessão da tarde, e eu quis citar os filmes que são acima da média, e participações também que ele teve, e eu acho que a gente precisa pontuar aí. Cara, Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro, vale a pena quem puder correr atrás aí desses filmes para assistir. Até assisti Vidro, pô, não entendi direito. Então, cara, assista Fragmentado e assista Corpo Fechado, porque você vai entender um pouco melhor, né? E Vidro ele abre um pouco também, mas é legal você ter essa linha aí e juntar os pontos, né? Acho que Fragmentado, quando eu vi Fragmentado, eu falei, caraca, pô, sensacional. Aí assim, mas caiu em algumas coisas que a crítica pegou no pé, mas, cara, é filme, né? Ficção, é arte, então é normal. Você vai pegar, por exemplo, porque anime tal, anime. O cara entra no anime, o cara vai começar a criticar anime que o cara sobe na parede falando que, pô, cara, é anime, é ficção. Então, até num filme que tem alguma coisa fantástica, que alguém possa chegar e falar, pô, isso fisicamente é impossível, ou cientificamente impossível, mas a gente tá falando de filmes, cara. Então, não faz nem sentido o cara levantar a mão para dizer, pô, cara, eu não gostei porque cientificamente não é possível. Pô, então, cara, melhor você pegar um documentário, sabe? Pegar um filme que é uma biografia de algum cara importante, que aí você vai ter isso, né? Vai ter coisas que aconteceram fisicamente possíveis, tudo que é possível, e ainda estudos que o cara fez, enfim. Mas quando a gente está falando de filmes, você vai ver muita coisa fantástica. Umas coisas, no futuro, elas acabam se confirmando. São a imaginação humana de que, como é que eu posso me comunicar? Isso já aconteceu. Com uma pessoa que está longe, pô, aí o cara imagina isso num filme ou numa série e aparece, e tipo, décadas depois tem lá o smartphone, o tablet, né? Antes disso ainda aquele tijolão do celular, né? Então, nesse caso aí, a imaginação no cinema se transportou para a realidade e invenções. Então, assim, a gente não pode zombar tanto de algumas coisas, porque algumas coisas que podem estar nesses filmes, a gente pode se surpreender no futuro e ver acontecendo. Uma coisa que frustra bastante é que alguns filmes dos anos 80, dos anos 90, sei lá, colocavam que nessa época que a gente está vivendo agora já teria carros voadores, elevadores super rápidos. Teletransporte é meio viagem, mas já tem estudo de teletransporte aqui. Os caras fazendo teste com partícula, mas partícula não é gente, né? Enfim, tudo muito assim, da ficção, né? O buraco de minhoca, enfim. Exploração espacial, você pegar uma dobra espacial, isso tudo é uma viagem do caramba, e tem algumas explicações que realmente são dadas por cientistas sobre como isso seria, se fosse possível fazer, como isso poderia ser feito. É isso, né? Então a gente tem que imaginar, teve filmes, inclusive, que chamaram astrofísicos para explicar como que isso aconteceria e tal, e para poder fazer o filme baseado nisso e ainda dentro de teorias, né? E a gente, muito do que a gente está vendo aí precisa de teorias novas para poder você encaixar, né? Você vai falar de mecânica quântica, assim falando a grosso modo, eu vou falar aqui superficialmente, porque não é minha área, mas é como se fosse para complementar a física tradicional, que ainda não explica algumas coisas, não alcança certas coisas. Quando você começa a observar
o micro, muito micro mesmo, abaixo de partícula, qualquer coisa assim, e quando você vai para o macro, coisas absolutamente gigantescas, maiores que o nosso Sol, muito maiores que o nosso Sol, buracos negros supermassivos e outras coisas gigantescas que tem no espaço. E assim, que para explicar algumas coisas ainda é um pouco complicado. Por isso que continuam estudando essas coisas. E também as coisas minúsculas, né? Partículas, subpartículas, tentar descobrir novas partículas, tentar explicar o surgimento do universo. Então tudo isso é assim, tem a teoria, aí tem a imaginação, tem a teoria e tem a prática, tem as comprovações. Então, mas eu acho legal isso, né? De qualquer maneira, no caso do Bruce Willis, teve algumas coisas de ficção, teve na carreira dele, fez algumas coisas assim, e teve a parte dramática, um pouquinho só de comédia, acho que não foi tanto, né? Mas ele também já atuou Gato e Rato, Friends. É bem legal. A carreira do Bruce Willis é bem extensa, então não deu para eu pegar. Se vou fazer uma lista, não vou botar todos os filmes dele no podcast. Cara, simplesmente eu peguei os principais filmes dele. Vou aqui ler novamente para vocês: Gato e Rato, Duro de Matar, O Quinto Elemento, Armagedon, Sexto Sentido, Friends, a gente já mencionou que é uma participação, Corpo Fechado, depois Fragmentado, depois Vidro. E assim, fechou aí. Acho que vai fazer falta pra caraca, porque apesar de ele ter feito muitos filmes de ação, como eu falei, filmes assim, meio filme B, mas ele, até acho que se não me engano, ele tá em Mercenários. Eu não curto muito esse tipo de filme, mas é isso, filmes brucutu, também participou, tá? Mas vai fazer falta que é um baita do ator, comprovado isso, que o cara fez de drama também, então assim, sensacional o cara. Já tá numa certa idade realmente, mas esse quadro aí de saúde dele fez com que ele saísse de cena. Muito triste, mês de abril, perdendo um grande ator, né? E também essa situação de atores negros que receberam o Oscar, mas não receberam o destaque que mereciam por causa de uma polêmica, né? Então assim, mencionando de novo o caso do Will Smith, que meio que forçado a sair de cena também, mas assim, mais para ter menos destaque, porque não vai estar lá nos eventos fantásticos do Oscar. E tem gente já que não assiste, mas como é um evento muito grande, então milhões de pessoas acabam assistindo ao vivo, né, aquele programa, aquela apresentação. E agora, qual é a próxima figura que a gente vai ter que falar, que eu gostaria de falar um pouco dele? É o Jim Carrey. Cara, o Jim Carrey tem uma carreira fantástica. Ele começa a ser conhecido um pouco nos Estados Unidos, mas depois no resto do mundo, por sua capacidade incrível na comédia, suas expressões faciais, suas caretas, seus gestos, o corpo todo fala, né? É fantástico. O Jim Carrey é um cara super, hiper, mega talentoso. Então, assim, o que falar desse cara, né? Algumas posições dele são meio estranhas e tal. Mas, cara, é complicado. Você, às vezes, tem que separar, né? O trabalho que o cara faz na tela, como ator. Você vê que ele é dedicado, você vê que é um cara que mergulha na parada. Se você for olhar lá o documentário que a Netflix fez com ele, dele lá acho que é Vida de Andy, sei lá. Olha, que dá pra ver que ele entrou em depressão, ele ficou mal, ele entrou no personagem, não saía, e as pessoas ficavam impressionadas e tal, e parecia que ele tinha surtado, e ele deu uma surtada mesmo no final, né? Porque depois ele sai daquilo tudo, volta para a rotina dele, e aparentemente ele entrou num estado depressivo depois de fazer esse
esse trabalho aí que está assim, exposto no documentário do Netflix. Não sei se ainda está lá, mas é bem impressionante o que foi mostrado ali. Eu acho que ele é um cara dos injustiçados que eu falei, que a academia ela tem preconceito, né? Não é só de raça, quando a gente fala raça é cor da pele, né? Não é só isso, é sobre de onde vem. Se o cara fez, sei lá, filme de ação, pô, não vamos premiar esse cara. Ou então se o cara fez filmes de comédia, pô, eu vou torcer o nariz pra esse cara, não é bom ator, não é possível que seja bom ator. Enfim, eles não costumam premiar pessoas que fizeram a carreira, boa parte da carreira, com comédia, tá? Ele foi indicado ao Oscar, ele foi, Jim Carrey. Não ganhou, acredito eu que seja por essa implicância com atores que têm a sua boa parte da carreira montada em cima de filmes de comédia, enfim. Mas, cara, ele é um baita ator. Se você for olhar os filmes dramáticos dele, são filmes excepcionais. O cara fez um trabalho muito bom, mesmo que merecia ser premiado. Eu acho até que ele foi lá fora, né? Quando eu falo lá fora, não só na premiação do Oscar, que acabou não vindo, mas também premiações lá fora, na Europa. Enfim, caramba. Então, para falar o seguinte, que ele mesmo, não foi a família dele, ele mesmo anunciou que está se aposentando e isso em meio ao lançamento do filme do Sonic 2, tá? Que tá em cartaz aí. Cara, isso aí pegou, acho que todo mundo de surpresa. O Bruce Willis também pegou todo mundo de surpresa, mas o do Jim Carrey mais pela... Tudo bem, o cara tá com acho que 60 anos agora. O tempo passa voando, cara, voando. E talvez ele tenha pensado assim, poxa, vai dar uma descansada. Mas não foi isso. Pela entrevista, ele diz isso, né? Que vai meio que ficar mais tempo com a família, tal, e que só voltaria se fosse alguma coisa muito excepcional, muito especial para ele fazer. Então, talvez algo autobiográfico, eu não sei. Mas ele disse que já alcançou tudo na passagem, agora tem que ganhar. Estou assim, falando nas minhas palavras, né? Com um pouquinho diferente. No sentido de que ele já fez, né? A carreira, para ele já preencheu o que ele queria. Não só questão financeira, né? Mas como ator, já fez o que ele gostaria de fazer. E agora ele vai focar mais na família, dar mais tempo para ele mesmo. E é uma perda enorme pro cinema, cara. Assim, que pensa num cara que assim, ele consegue fazer comédia, depois ele vai para um drama pesado, enfim, aí volta para outra coisa e você vê muita dedicação do cara, né? Muito talento. O Jim Carrey é um cara excepcional mesmo, muito talentoso, e foi bem triste para mim, porque eu acompanho a carreira desse cara há um tempão mesmo, né? E tudo bem que muito novinho, a gente não pega tudo que ele fez antes, né? Mas quando ele ficou conhecido, a partir desse momento eu acompanhei a carreira dele praticamente toda. Não vi tudo que tinha que ver dele, que como eu falei, no caso, Bruce Willis, é muita coisa. Não cabe no podcast. Eu vou mencionar aqui para vocês, ter uma ideia da importância desse cara. Ele fez o Máscara, que foi provavelmente o filme que deu projeção internacional para ele. Foi um filme fantástico, uma aventura, assim, né? É bem interessante, é divertido, tem dança, tem música, tem caretas, tem de tudo nesse filme. E é bem legal mesmo. Ele ganhou série animada, se não me engano. Enfim, é um filme bem legal, Máscara. Depois ele fez... Depois, agora, desculpem se estiver cronologicamente errado aqui, mas
Conforme eu fui me lembrando, eu fui colocando para vocês. Ele fez o Pentelho, que não foi lá grandes coisas, mas ele fez um personagem que cisma que é amigo de outro cara e pentelha mesmo. O cara, a tradução não tá errada, assim, a meu ver. Eu acho que é Cable Guy, alguma coisa assim. E eles botaram um pentelho. Mas enfim, o cara é um pentelho. Um personagem muito louco, né? E eu acho que vale a pena para conhecer um pouco, né? Ver que tipo de trabalhos ele tinha no começo da carreira. Aí depois, né, que outro filme que marcou também foi o Ace Ventura, que teve também uma continuação, Ace Ventura 2. E ali deu para ver que o cara é sensacional. A comédia, as expressões faciais, as caretas, os gestos, interpretação. Cara, é fantástico. Tem até a cena que depois ele descobre da questão do beijo e aquele dramalhão que ele faz ali. Cara, esse filme é muito louco, é muito divertido. A Courtney Cox está no filme também. Tem atleta conhecido também, futebol americano tá lá também. Eu acho que esse filme é doido. Assim, mas é filme de sessão da tarde. Pode até ser, cara, mas é um filme que para ver várias vezes, né? Pelo menos na época da fita a gente acabava, né, vendo, decorando as falas, máscara também. Então eu acabava, e os dubladores que eram escolhidos eram legais também. Não tinham a ver, alguns ficaram bastante tempo com ele. Rodou um pouco, mas se eu não me engano, um tempo aí ficou com o Marco Ribeiro, mas depois rodou, eu não me lembro bem. Mas assim, a dublagem sempre foi muito boa dos filmes do Jim Carrey. Mas eu gosto de ver, como é um trabalho, o trabalho do cara é muito bom, assim. Esses filmes todos que eu citei, até do Bruce Willis, do Smith, é legal você colocar o áudio original e ver só por legenda, só as legendas, para você ver a carga dramática, a carga de interpretação, seja na comédia, seja em ação, essas coisas, o tom, o timbre, tudo. É legal você pegar o áudio original. Quem puder assistir a esses filmes todos aí com áudio original, só botar, se você tiver alguma dificuldade, bota a legendinha que vai e você vê a diferença. Às vezes é absurda e realmente esses caras são muito bons mesmo. E o outro filme que marcou muito, que acho que começou a mostrar a qualidade dele como ator, né, ator dramático, foi Show de Truman. Show de Truman é muito bom, muito bom. Assim, a grosso modo, aí falando superficialmente do filme, né, é como se você fizesse um filme de um reality show, tipo desses de observar, tô observando a casa, mas não era a casa, era a vida do cara. Então, assim, é bem interessante esse filme. Você faz pensar também em questões éticas e desse tipo de programa também. E assim, da vida do cara, assim, é muito bom. Show de Truman vale muito a pena assistir. Aí mostrou que ele é fora de série também, como um ator dramático, né? E outros filmes ele fez O Mentiroso, que ele arrebentou. Cara, assim, foi um show de uso do rosto, dos gestos, de tudo, cara. Ele arrebentou nesse filme. Mas tem um lado meio comédia, e tem um lado meio que, de falar da família, falar de questões éticas, de pessoa que não pode mentir, essa coisa toda. O cara é advogado, e aí, enfim, cara, o Mentiroso é muito legal por vários aspectos aí. Eu recomendo, e vocês podem julgar aí se é bom ou ruim, né? O tempo passa, né? Mas eu acho que esse filme dá para assistir tranquilo também. O Máscara também dá para ver, esse Ventura também é muito louco. Show de Truman é excepcional, o Mentiroso também.
E Cine Majestic também mostrou muito da qualidade desse cara, do Cine Majestic. E um que marcou muita gente, que eu fiz questão de botar nessa listinha aqui dos filmes que eu considero dos mais importantes do Jim Carrey. Pode estar faltando algum aqui, vocês podem me ajudar aí depois. Mas Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Cara, se eu não me engano, a Kate Winslet está nesse filme. E cara, uma coisa de louco. É uma viagem constante, é uma reflexão constante sobre a vida, sobre relacionamento, sobre memória, sobre muita coisa. E acho que vale muito a pena assistir a esse filme. Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Cara, Jim Carrey ali no ápice da carreira dele, assim, como ator. Tem vários outros filmes aí que ele interpretou muito bem também, mas que eu me lembro de relevância aí, eu fiz questão dos populares dele também, e dos que também tem importância sobre a qualidade do cara como ator. Acho que é excepcional. O maluco é muito bom, não dá pra ignorar a carreira do maluco. Falar que o maluco é gíria, né? Desse baita ator que é o Jim Carrey. Eu digo porque assim, o cara não vai esquecer só de me aposentei, eu esqueci o que é interpretar. O cara é ator, ele saiu de cena, de repente ele volta, as pessoas pedem, os fãs pedem, de repente ele volta, não sei. No caso do Bruce Willis, aparentemente não dá mais, tá? Para ele voltar, questões de saúde. O Will Smith, lamentavelmente, ele vai continuar trabalhando, assim, não pelo trabalho, mas lamentavelmente ele vai fazer o trabalho dele e não vai poder estar presente nas festas do Oscar, né? Então acho que eu dei uma volta aí pelo mundo do cinema, falando de grandes atores, falando de grandes filmes e de eventos importantes desse mês de abril que me chocaram um bocado, me impressionaram. E acho que esses caras vão ficar na lembrança. Will Smith ainda tá por aí, mas vai ser difícil esquecer Jim Carrey e Bruce Willis. Então a gente finaliza aqui pedindo para você se inscrever nas nossas plataformas, aí, nos nossos canais, no YouTube, na Twitch, seguir nas redes sociais. A gente posta bastante no Twitter e também lá na Mastodon. Então, pessoal, agradeço a todos que ouviram até aqui. Peço para vocês seguirem a gente nas redes sociais, se inscreverem no YouTube, na Twitch, manda Pix, entra no nosso Apoia-se para a gente poder continuar aqui, beleza? Um grande abraço e até a próxima.